Kelly, beleza? Tudo tranquilo? Tudo bom, Daniel? Prazer falar com você. Igualmente, prazer é meu. Bom, Raquel, olha só, a gente que acompanha seu trabalho sabe que você sempre fez um uso bem aplicado do ambiente digital, né, para divulgar os seus trabalhos, para interagir com o seu público. Queria saber de ti o seguinte, em que medida a chegada aí da pandemia e da necessidade de isolamento social intensificou esse uso, ou fez com que esse uso mudasse um pouco de expressão? Bom, na verdade, Daniel, em 2015 eu gravei um show no Teatro Bradesco, hoje Teatro do Minas Tênis Clube, e esse show foi gravado e transmitido online. Então já foi um início de entrada nesse processo, né? Que 5 anos depois se tornaria o novo comum, como se diz atualmente, né? Mas eu já estava pensando nessa perspectiva de ampliar, quer dizer, não fazer exclusivamente, a ideia não era essa, né? Mas naquele momento ali, em 2015, a gente conseguiu fazer uma transmissão que foi interessante, assim, de ver pessoas do Brasil inteiro e de fora do país acompanhando o show. Tinham 600 pessoas no teatro, mas tinham outras 1.500 acompanhando de casa, né? Acompanhando ainda precariamente, porque tinha uma questão, se hoje a gente não tem uma internet tão eficiente, ali ainda a maior parte das pessoas tinha só o 3G e foi um acompanhamento meio capenga, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas ficou online e muita gente acessou depois do show, inclusive. E eu sempre tive essa ideia também de ir aperfeiçoando, é tanto que eu já vinha investindo em equipamentos para fazer isso. Uhum. E agora foi uma questão natural, assim. Então, o primeiro show que eu fiz na quarentena foi logo na primeira semana. Eu teria um show na Assembleia Legislativa, no Teatrinho, num projeto ZAS. A gente ia inaugurar a edição desse ano, abrir. Já estava inclusive saindo um material de divulgação, eu já tinha feito programa na Rádio Assembleia. E aí eu falei, bom, vou manter o show. E eu e Rosa, minha mulher, aqui no apartamento, ela é bailarina, ela me ajudou a montar o cenário, a preparar a iluminação e a gente fez a transmissão. Uhum. Tive muitos problemas, a rede caiu várias vezes e até a gente conseguir é, equilibrar os equipamentos todos, porque eu estava usando uma câmera, minha câmera Canon, uma DSLR, e ela ficava caindo, e aí depois eu descobri que eu tinha que adaptar uma fonte de energia na tomada, que não podia funcionar com a bateria, que ela tinha que ser usada sem cartão e passar a imagem direto para o computador, porque se eu usasse o cartão ela ia desarmar a cada 12 minutos. Um microfone externo, e aí tinha que passar uma placa, e a placa dava um problema de sincronização com a imagem, o som e a imagem. E aí eu estava usando um aplicativo que fazia a captura da imagem, e aí depois eu descobri que eu precisava de uma placa de vídeo também, então foi um processo de pesquisa, né? E aí essa primeira deu muito problema, mas ao mesmo tempo foi surpreendente também, porque a gente conseguiu atingir muita gente e teve um retorno inesperado. Eu tive um cachê de doações espontâneas, né? É, equivalente ao cachê de um show que eu teria feito. Então eu falei, bom, tá ótimo. Só que eu imaginei que estava no início ali ainda da pandemia, né? Tava no início do processo, as pessoas tinham começado a se dar conta da gravidade da situação e eu falei, bom, agora eu vou preparar para oferecer um produto de melhor qualidade, no sentido técnico também, né? Então, agora no sábado passado eu fiz uma aula espetáculo em que eu falei sobre um tema que tinha sido eleito numa enquete que eu fiz nas minhas redes sociais, e era uma enquete propondo 5 temas e o que fosse mais votado seria a primeira aula. E o mais votado no caso foi o Grande Sertão. Então eu dei uma aula espetáculo falando sobre a minha experiência nessa região,
mas basicamente a partir de uma perspectiva euclidiana, né? Eu fiz uma divisão entre a terra, o homem e a língua luta. E aí eu preparei, fiquei um mês preparando, revi as minhas anotações de viagens, fui estudar geologia de novo, porque eu comecei um curso de geologia e resolvi retomar essa perspectiva por causa da formação geológica da região. Acho que isso interfere na, na vida das pessoas ali, né? As cavernas, o tipo de solo, enfim. E acabou que foi uma aula longuíssima, foram quase 3 horas de aula e teve um retorno ainda melhor do que o do show, no sentido das colaborações. Então acaba que cria uma certa sustentabilidade, vamos dizer assim, né? Aham. Mas enfim, Você estava me falando dessa aula espetáculo, né, do Grande Sertão. e foi surpreendente porque as pessoas se envolveram eu tentei não interagir muito durante a aula com as perguntas, porque aí, como eu estava fazendo em 2 plataformas, então estava chegando pergunta tanto do YouTube quanto do Facebook, e aí eu entendi que eu precisava meio que ignorar um pouco as perguntas para focar no tema, para dar conta do roteiro que eu tinha preparado. E aí são umas coisas que a gente começa a perceber, assim. Mais legal, talvez, você abrir depois uma outra conversa ou responder depois de ter terminado, para você não ficar ali também catando piolho, né? Aí chegou uma pergunta, aí você perdeu, aí você vai responder, aí já chegou outra, e aí você se perde ali naquela dinâmica. Mas a gente vai aprendendo a lidar com as ferramentas também, né? Tipo, agora eu já saquei que o show eu tenho que fazer ele também sem olhar para a tela, né? O próximo show agora que eu estou programando, eu vou deixar tudo pronto e aí começa o show e eu faço o show. Eu sei que o público está ali, eu converso com ele, mas é como se fosse um teatro. Eu não vou ficar conversando com o público, respondendo pergunta pessoalmente, Aham. né? Durante o show. Eu vou deixar o pau quebrar ali e no final, o público chegou no camarim, aí a gente bate um papo, aquela música, o cara comentou aquilo outro. Então, são umas coisas que a gente vai sacando que também, assim, você vai acompanhando, né? Hoje eu quase não tenho paciência para ver live. A gente abre, né, um aplicativo, você abre o Instagram e tem lá 15, 20 lives acontecendo ao mesmo tempo, aí você passa numa meia dúzia ali, você fica 2 minutos e eu, pelo menos, não consigo acompanhar a maioria, a não ser que seja um tema muito específico, um assunto que é do meu interesse e que eu tenho, que me programei, mas se não, quem vê tanta live, né? Como diria o Caetano, quem lê tanta notícia? Estou vendo muita live, né? Não dá. E aí você acaba sendo mais seletivo mesmo, né? Então, acho que quando você se propõe a fazer também, você tem que ser mais objetivo, né? Você fala, olha, essa daqui é para tratar desse tema, a gente vai falar disso, você tem interesse, vamos embora nessa, sabe? E eu acho que está sendo um aprendizado em vários sentidos, assim. Eu e minha mulher, eu e a Rosa, que vivemos do nosso trabalho artístico, né? Quando começou, a gente falou, putz, e agora? O que a gente vai fazer? Como que vai ser? E aí, ela foi se adaptando, eu fui dando uma assessoria técnica para ela, né? E ela me dando uma assessoria artística também, porque as aulas dela, ela tem feito muito mais do que eu, e ela tem pegado o jeito, porque tem uma forma de lidar também com o público digitalmente que é diferente, né, da presença física. Aí você tem que se adaptar a essa situação, né, de pensar que tem uma outra pessoa ali do outro lado e que para ela pode estar sendo difícil também acompanhar, né? Ela está diferente com uma tela fria, né? E tem uma situação de às vezes de cansaço mesmo, né? O Ronaldo Lemos publicou um artigo essa semana falando da coisa do cansaço do Zoom, das pessoas, né? Vão ficando é muito mais cansativo uma reunião pelo Zoom do que uma reunião presencial. Sim, Por mais que vocês
né? uma aula. Assistir. Meus filhos mesmo estão tendo aulas diariamente. E aí você imagina, o grau de atenção é outro. Eles estão na frente da tela, que é a tela que eles costumam ver desenho, jogar, né? Então a tentação é muito grande. Você está ali, o professor falando, e você de repente está a um clique, né, de fazer outra coisa muito mais prazerosa. É uma também é um aprendizado e, enfim, é a situação que a gente está vivendo. E de alguma forma nós somos inclusive privilegiados, né, Daniel, de ter condições de fazer essa quarentena. Nós estamos aqui já há 100 dias nesse batente. Uhum. Eu tenho saído o mínimo possível, eu vou visitar os meus pais, eu que dou assistência para eles. Eles são mais velhos, eu e minha irmã que temos ido dar essa assistência, eles não têm saído nem para colocar o lixo para fora, e a gente leva os mantimentos, leva medicamentos, e meus filhos eu também dou uma assistência para as mães, vou levar alguma coisa que está precisando, e enfim. Nós somos privilegiados dentro dessa condição, mas ainda assim é difícil, está difícil para todo mundo, né? Você tem que cuidar da sua carreira, cuidar da casa, resolver tudo, né? Fazer comida, lavar a vasilha, parece que as louças se multiplicam espontaneamente. É isso. Ô, Maquele, antes da gente começar a gravar aqui, você estava me falando disso, que a Rosa tem dado muitas aulas e você tem composto muito. Sim. Como é que está sendo esse processo? Assim, é um surto criativo mesmo, decorrente da quarentena? Era coisa que já estava represada e você não estava encontrando o tempo, a brecha necessária para, enfim, para materializar em música, né? Na verdade, Daniel, eu tenho 20 anos assim que eu nunca parei de compor. Uhum. Eu componho compulsivamente o tempo inteiro e, na verdade, talvez tenha sido mais, nesse momento agora, está mais focado. Eu tenho estudado mais. Porque assim, eu sempre compus até dentro do ônibus, no meio da confusão, no aeroporto, esperando o próximo voo, andando na rua, me vem uma ideia, eu anoto. Eu tinha um caderninho, agora anoto no celular, gravo uma melodia. Independente de onde eu estiver, eu posso estar no centro da cidade ou, enfim. Geralmente, eu costumo trabalhar melhor à noite, eu sou da madrugada, eu gosto do silêncio, não está chegando notícia, não está chegando mensagem, ninguém está te ligando, é mais tranquilo e é o horário que eu costumo trabalhar melhor. Mas nessa quarentena, acabou que quando você ficou mais nesse recolhimento, você acaba tendo mais concentração, né? Claro que é difícil também se concentrar no meio dessa situação caótica, absurda que a gente está vivendo. Mas só o fato do recolhimento te dá uma condição de se dedicar a algumas questões que você não se dedicava há tanto tempo. Essa questão mesmo do Grande Sertão, fui retomar anotações que eu tinha feito há 8 anos atrás, sabe? Agora a história dos trovadores, a próxima aula que eu vou dar sobre os provençais, os galácticos portugueses. Então, eu retomei uma bibliografia que eu vinha reunindo e que não dava tempo de estudar direito. Então, agora, a coisa de compor, eu estou com mais de 10 melodias de vários parceiros para colocar letra. Estou compondo, na verdade, eu estou evitando compor mais canção, porque eu estou com um disco pronto e eu sei que se eu fizer mais canção, eu vou querer gravar e o disco não acaba. E aí eu estou fazendo muita coisa de viola e estou ensaiando esse repertório para tocar. Então eu tenho feito muita canção que são as canções que chegam dos parceiros, colocando letra. Estou evitando de retomar o processo de composição, que eu sei que isso vai me gerar problema nesse momento, mas tenho continuado, estou fazendo coisa, viola mesmo. Eu fiz uma música outro dia e eu já tinha terminado a gravação do disco de viola, que é um disco instrumental que eu estou fazendo, e agora essa música vai ter que entrar, então eu já vou ter que retomar a gravação. Mas, enfim, é um processo que eu nunca parei, continuo fazendo. Algumas parcerias, inclusive, já estão começando a sair. Eu fiz uma canção com a Tamira Stanu, que é uma
compositora do Mato Grosso do Sul, radicada em São Paulo. A gente fez uma espécie de um funk e tá muito interessante, assim. Chamamos várias cantoras para cantar, para participar. Esse clipe deve sair em breve. Acabei de fazer a primeira parceria com o Gustavito, que é meu camarada também, da geração que vem logo depois da nossa, depois do Reciclo, né? Primeira música nossa, e é falando sobre essa questão da pandemia, né? O Gustavito é todo místico e tal, e eu sou todo cético. E aí foi engraçado esse processo, assim. Ele falava, não, mas veja bem, a coisa vai ser melhor para o mundo. Eu falava, não, a coisa vai ser pior, vai ficar pior ainda, vai ser um caos. E a gente teve que entrar num acordo aí, assim, sabe? Estou fazendo uma música agora com o meu parceiro Lundu, com o Mário Servi. Estou fazendo uma letra para o Antônio Loureiro. Estou fazendo uma outra para o Maurício Ribeiro, que está lá na Espanha. Estou colocando letra numa música do Ginga. Estou colocando uma letra também numa música do Toninho Ferragutti. Estou fazendo várias parcerias. Aí, as parcerias eu estou sempre fazendo várias ao mesmo tempo. O Benji Kaplan, meu parceiro que mora em Nova York, me mandou uma melodia lindíssima também, e eu estou colocando letra nela. Então, esses processos vão assim, às vezes vem a melodia, aí vem uma frase, aí eu vou lá, preencho, aí às vezes eu pego aquilo, né? Vou pegar esse boi pelo chifre aqui, e aí eu entro no processo de imersão de uma canção e me envolvo com ela e me dedico a ela. Às vezes eu tenho um prazo, né? O cara tá no estúdio gravando e fala, velho, manda letra, cadê a porra da letra? A gente tá aqui no estúdio e aí eu tenho que finalizar, mas em geral eu vou levando esse processo como se fossem várias empreitadas, né? Aí eu vou mexendo aqui, vou mexendo ali, vou ajustando uma coisa. Acabamos de gravar o disco da Maísa, eu fiz a produção e agora a gente está mixando. Ela gravou várias músicas minhas também nesse disco. Nós temos uma parceria antiga, né? E acabou que esse disco está abrindo outras possibilidades também. Ela chamou o namorado dela para tocar no disco e esse cara acabou virando parceiro meu também, que é o Rodrigo Quintela, que toca contrabaixo acústico. E, na verdade, ele já tocava baixo e eu botei pilha, ele acabou começando a tocar contrabaixo acústico e gravou no disco também, tá super bonito. Então, a gente está formando uma espécie de uma família estendida, assim. Aliás, o último show que eu fiz, que foi na Casa Outono, aqui em BH, pouco antes de começar a pandemia, teve um momento no palco que estava museu, a Maísa, com participação, o Gustavo, que toca comigo agora, violonista, Gustavo Souza, o Rodrigo Quintela, que é o namorado da Maísa, e a Maísa. E a Rosa fazendo participação também, tocando pandeiro com a gente. Tava o meu filho na plateia, os pais da Rosa, os meus pais, os pais da Maísa, tava uma família estendida, quer dizer. Total. É isso. Eu acho que esses processos contemporâneos acontece tudo meio ao mesmo tempo, né? E a gente vai aprendendo a lidar, né, com essas novas sensibilidades, essas novas formas de se relacionar, enfim. Ô, Marquelli, só para eu entender aqui uma coisa, esse disco que você falou que está pronto é o disco de viola, né? Que, aliás, foi o que serviu de base para esse show da Assembleia que você falou lá no início da quarentena. Ele está pronto, mas ele já está disponível? Assim? Não, na verdade eu gravei... Vocês ouvirem? Não, eu gravei o disco de viola e eu estou mixando ele. Agora vai entrar uma outra música, eu vou ter que gravar de novo, vou ter que voltar no estúdio ou gravar aqui e mandar para ver se aproveita o áudio, se fica no mesmo padrão das músicas que eu gravei lá. E esse disco eu ainda estou na dúvida se eu coloco mais alguma coisa nele, se ele já está pronto. A pandemia pegou a gente no momento que a gente estava decidindo se ia ter um arranjo a mais, se não ia. E aí, mas eu já tinha gravado as violas dele toda. E é um disco de viola instrumental.
eventualmente, 2, 3 músicas vai ter uma participação. Então, ele ainda não está fechado. Aí vai ter um violão numa música, na outra música vai ter um violoncelo, um acordeon, um detalhe ou outro, mas ele está gravado, está pronto. Sim. Uma coisa agora para o segundo semestre, né? Assim, segundo semestre, sim. Na roda, né? Sim. Eu estou, inclusive, negociando um lançamento dele no Japão. Os caras sempre gostaram da minha música lá. Eu tenho vários parceiros que têm essa relação já com o Japão também. E eles se interessaram. Então, a gente está negociando e eu estou pensando como que eu vou finalizar ele. Mas é um disco que está pronto. São agora 12 músicas instrumentais, uma releitura, que é uma música do Tavinho, que eu regravei. Aí a câmera... Opa! Uma música do Tavinho que eu regravei agora, que se chama Encontro das Águas. Esse disco se chama Rio Aberto, e cada música é uma música em homenagem a um rio, a um ribeirão, a um curso d'água. E tem outro disco que é o disco de canção, que eu comecei também, gravei já as bases dele, mas agora eu preciso voltar para o estúdio, para arranjos, é o Triste Trópico, que é um disco que eu quero finalizar no próximo semestre para lançar talvez no início do ano que vem. E são 2 discos que, de alguma forma, são uma continuidade, para fechar a trilogia dos Sertões, né? Foi o Cavalo Motor, e aí vem era para ser o Triste Trópico, na verdade, primeiro, o segundo, e depois o Rio Aberto. Mas o Rio Aberto acabou, que como é um disco mais simples, em cima da minha viola, é um disco instrumental, ele acabou que está mais adiantado. Então, provavelmente, ele vai vir antes. E eu acho que quebra um pouco também essa minha trajetória, né? Porque eu sou muito ligado, eu sou muito identificado como letrista, né? Das canções, né? E das canções. E às vezes as pessoas acham, inclusive, que eu não sou compositor de melodia. Elas acham que as minhas parcerias eu sou sempre o letrista. Geralmente eu sou o letrista. Mas eu tenho várias canções que são letra e música minha, né? A maior parte da minha obra, inclusive, é letra e música minha. E tinha esse lado da música instrumental que nunca dei muita bola. Eu fazia alguns temas, mas quando a viola chegou, ela se impôs como um instrumento que não pede voz, né? E eu gosto muito, eu venho dessa linha, a viola que eu mais gosto de ouvir, as principais referências são viola instrumental. É o Tavinho, o Renato Andrade, Almir Sater, enfim. Claro, eu reconheço a viola canção, né? Quem trabalha esse universo da canção, e tem grandes amigos, né? O Wilson Dias, o próprio Chico Lobo, o Pereira, da viola. Mas eu gosto muito da sonoridade da viola instrumental. O Ivan Vilela, que é um grande violonista, que inclusive está escrevendo sobre esse disco que eu gravei, eu mandei para ele, e ele gostou muito e ficou de fazer um texto que deve entrar no disco também. Enfim, é um universo novo, né? Que eu estou entrando e vamos ver o que vai dar isso daí. Maravilha, vamos nessa. Valeu demais, Maquele. Cara, abraço. Maravilha, Daniel. Um abraço, boa sorte aí pra gente. Estamos em contato. Bom falar com você.